pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese online, agora, que estamos retornando. Então, o nome do nosso encontro de hoje é Um Pai que Sacrifica o Filho. Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, pessoal, então estamos no tempo da Quaresma, Um tempo de reflexão, de oração, de jejum, caridade, Um tempo de espera também, Onde nós preparamos o nosso coração para viver um momento bastante importante da nossa igreja, Que é a paixão e ressurreição de Cristo. Então, assim como o encontro fala hoje, de um pai que sacrifica o filho, Deus, ele deu a vida do seu filho para nos salvar. E nós devemos ser muito gratos a Deus por isso, Com isso, então, devemos dedicar o tempo da Quaresma para refletir as nossas ações, para buscar por uma maior conversão, em nossa vida e para estarmos preparados para viver posteriormente, a Páscoa do Senhor. Então, a leitura que nós vamos fazer hoje é do livro de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha a sós. Lá ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhe Elias e Moisés, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então a nuvem, cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nessa palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, então nesse evangelho nós temos a transfiguração de Cristo, O que é uma transfiguração? É uma mudança. Então Jesus se transforma, ele muda a sua figura diante desses apóstolos que estavam acompanhando ele, em cima da montanha. Dessa forma, então, Jesus que veio ao mundo, como um homem, como um ser humano, igual a gente, muda a sua face para uma face divina, Para quê? Para mostrar para os apóstolos que realmente ele era Deus, Realmente ele era filho de Deus e que depois, quando os apóstolos, aqueles que deixaram tudo para o seguir, se deparassem com sua morte, que seria algo muito doloroso para eles, eles terem o discernimento, que a morte de Jesus não é o fim, que depois da morte virá a ressurreição. Então, as roupas de Jesus que ficaram brancas, o brilho que veio na sua face, tudo isso para mostrar a divindade de Cristo. Ele que é totalmente humano, mas também é totalmente Deus, E ali também aparece Elias e Moisés junto a Jesus, para confirmar as profecias que eles fizeram de que viriam o Messias, Então, para mostrar para os apóstolos que aquele prometido que vinha sendo profetizado no Antigo Testamento, de fato era Jesus. E para completar ainda mais essa confirmação de que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus Pai, aparece com sua voz dizendo: Este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz.
Então, todos esses elementos, né, vêm para confirmar, né, ainda mais os discípulos que já acreditavam que de fato Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, é aquele que veio para nos salvar, né? Dessa forma, assim como Jesus, né, se transforma, se transfigura para mostrar aos apóstolos que depois da morte virá a ressurreição, né? Deus entregou seu Filho para nos salvar e para mostrar a nós que depois da morte nós também teremos a ressurreição, né? Ou seja, ele deu a vida do seu Filho para nos salvar. Assim, a morte não é o fim para Jesus, né? Muito pelo contrário, ele vence a morte e ressuscita. E para nós, né, cristãos, que temos fé em Cristo, que temos fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a morte também não é o fim, né? Depois da morte vem a vida eterna. E Jesus veio para mostrar isso para nós, para confirmar isso para a gente, né? Para mostrar que depois da morte vem a vida, depois do sofrimento vem o consolo, né? Para nos ajudar a viver a nossa vida, superando os desafios, as dores, os sofrimentos, né? Na esperança de que depois de tudo isso, né, nós teremos a nossa recompensa, nós teremos a vida eterna. Bem, pessoal, com isso então, eu venho deixar algumas perguntinhas aqui para vocês responderem como atividade para o encontro de hoje. Então, a primeira perguntinha é: como passamos pelas dores e sofrimentos da vida? Aí depois, né? Fugimos, choramingamos ou nos revoltamos, inclusive contra Deus? Ou somos corajosos e enfrentamos com fé e amor? Então, são essas perguntinhas para vocês responderem, tirarem foto e mandar para o catequista de vocês, verem que vocês assistiram o vídeo, certo? Bem, pessoal, então esse foi o encontro de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, né? Vamos encerrar, então, pedindo que a Trindade Santa nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos livre do mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Tchau, pessoal, e até o próximo encontro.